Oi gente, tudo bem? Meu nome é André Marcon, meu grupo é formado pela Mitra Pop, Luiz Henrique Alves, Maria Rita e Maria Eduarda Machado. Nesse vídeo a gente vai falar um pouco sobre aves, sobre suas características, sobre algumas espécies, mas mais especificamente sobre o sistema de contenção química e física dessas aves, mais especificamente sobre os pistacídeos, que é uma ordem que inclui mais de 360 espécies e 80 gêneros das famílias Psittacidae, Cacatuidae, entre outras. O grupo inclui aves muito populares e conhecidas. Todo mundo deve conhecer, como papagaios, periquitos, araras, tuins, maracanãs, cacatuas, calopsitas, entre outros. Mas, afinal, o que caracteriza um pistacídeo? O que faz ele entrar nessa classe? A classificação dos animais é de acordo com algumas de suas características incomuns, como a maioria das coisas que a gente vai classificar. No caso dos pistacídeos, um dos traços mais marcantes é o bico forte, alto e curvo, com a parte superior visivelmente maior que a inferior. Além disso, tem um fator que costuma agradar muito os românticos. Em geral, os pistacídeos são aves monogâmicas. O que isso significa? Uma vez escolhido um par, um macho ou uma fêmea, eles ficam juntos durante a vida toda. Então, vamos lá, algumas das características. O bico alto e curvo. A mandíbula superior dessas aves não está completamente fixada ao crânio, como acontece em outras aves. Elas também são maiores comparadas com a mandíbula inferior. A língua carnuda possui uma sensibilidade maior para sentir o sabor dos alimentos. Suas pernas possuem tarsos curtos, de 4 dedos, 2 virados para frente e 2 para trás, o que tornam perfeitos para segurar ramos, agarrar, segurar seus alimentos, que são diretamente levados para o bico. Eles possuem um pozinho que se acumula na penugem do dorso, fazendo com que a plumagem fique sempre limpa. Bom, aqui a gente tem um criadouro e pesquisando mais sobre, a gente aprendeu que não precisa ter um mega espaço para ter um criadouro, mas sim uma boa organização, um plantel bem selecionado, uma estrutura simples e eficiente. O criadouro conta com diversos viveiros suspensos, com mais ou menos 2 metros. Dependendo do tamanho da ave, isso varia um pouco. E aqui a gente tem um casal de mustaches arlequim, que até hoje é uma espécie muito rara e pouquíssimo encontrada no mundo. Bom, a contenção das aves é o seguinte: a contenção é o ato de reprimir alguma coisa, e na medicina veterinária ela é usada para tirar os movimentos de algum animal. Ela é necessária para práticas de manejo, como identificação, separação por faixa etária e sexo, exames clínicos, e também para o transporte, que é um dos principais fatores estressantes para um animal silvestre. A contenção tem como objetivo controlar os movimentos da ave para poder manipulá-la e, ao mesmo tempo, proteger as pessoas de possíveis lesões causadas por bicos, garras, coices e vômitos que podem acabar acontecendo. A contenção gera um grande estresse para o animal e, por isso, ela deve ser realizada com cautela e por uma equipe bem treinada e entrosada para evitar falhas durante o procedimento da contenção e, assim, gerar algo bem sucedido. Bom, a ave é um animal extremamente frágil e o seu manejo requer muitos cuidados. A contenção física é um método menos invasivo, mas que também gera um grau de estresse no animal.
As opções mais utilizadas para conter uma ave são as pulsas de pano, luvas de couro e também toalhas. Esta última sendo considerada a mais confortável e de mais fácil higienização. O uso da toalha é mais confortável para a ave e protege as mãos do manipulador. Antes de começar o processo de contenção física, deve-se avaliar a ave de longe enquanto ela ainda estiver dentro de um local apropriado, seja ele uma gaiola, um recinto ou uma sala ventilada. Porém, antes de iniciar o processo, deve-se conferir se os ventiladores da sala estão desligados, portas e janelas fechadas. Após esse exame inicial, se houver a necessidade, o médico veterinário deve iniciar a contenção, que consiste inicialmente em imobilizar a cabeça do animal com a mão, para após colocar o polegar de um lado da mandíbula e o dedo indicador do outro lado. Para segurar as asas, usa-se a outra mão, fixando elas junto ao corpo e pé, tomando sempre os devidos cuidados. O profissional responsável que for fazer a contenção deve cuidar para não prejudicar a respiração do animal, pois se apertar muito as asas no corpo da ave, acaba restringindo a musculatura responsável pelo movimento externo e costelas. Os métodos de contenção, em geral, podem causar um grande estresse ao animal, podendo levar eles a óbito. Por isso, as aves com problema de respiração, obesidade e outras debilidades podem sofrer mais ainda. Então recomenda-se ter uma fonte de oxigênio perto quando for necessário conter um animal com estas comorbidades. Agora eu vou falar um pouco sobre a contenção química, que consiste em uma técnica que usa fármacos anestésicos ou tranquilizantes. Nos últimos anos, o aumento pelo interesse pela conservação da vida selvagem parece ter levado a uma crescente demanda pela anestesia de aves selvagens ou semi-selvagens para propósitos cirúrgicos. A escolha do método de contenção também é imprescindível, e no caso das aves, o mais ideal é o uso de anestésicos inalatórios, podendo ser administrados através de uma caixa fechada, onde o animal é colocado dentro e assim consegue inalar o medicamento, ou também com uma máscara facial. Também existe um anestésico indicado para rápida indução e manutenção da anestesia geral, chamado de isoflurano. Ele possui vantagens, uma vez que apenas 0,3% é metabolizado no fígado, ou seja, é mais seguro para os animais com disfunção hepática. Outro anestésico bastante utilizado é o sevoflurano, bastante eficaz em aves com altos níveis de estresse e hipoventilação. Ele é administrado com máscara facial e o uso dele demonstra vantagens em psittaciformes, muito estressados, debilitados ou predispostos à hipoventilação. Também é utilizado anestesia por perfusão direta em saco aéreo, mas essa apenas em casos cirúrgicos. Esse tipo de abordagem anestésica é recomendado para procedimentos em que se faz necessária a manipulação da região da cabeça e pescoço da ave. Existem sim outros métodos de contenção química, mas que não são frequentemente utilizados, pois apresentam grandes desvantagens, como os anestésicos injetáveis, pois eles não são considerados seguros quanto ao seu uso. Anestésicos injetáveis, eles são pouco utilizados na rotina clínica dos autores, pois as desvantagens superam as vantagens quanto à segurança no procedimento, principalmente com relação à recuperação prolongada, a depressão cardiorrespiratória e a dificuldade na administração do volume que seja seguro e ao mesmo tempo eficaz. Então esse foi o nosso trabalho. Obrigado pela atenção.